Eu escuto muita gente dizer: balé parou no tempo, não evolui mais, é sempre a mesma coisa. Será mesmo? Então, não perca esse vídeo pra gente falar sobre isso. Oi gente, aqui é a Ju do Tutu da Ju. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai discutir aqui uma coisinha. Será que o balé parou mesmo no tempo? Tá tudo igual? Mas antes de eu entrar na discussão, já deixa aquele seu like no vídeo, se inscreva no meu canal para você não perder nenhum conteúdo de balé meu, que eu tenho para dar muito conteúdo aqui para vocês, gente. Então, vamos lá. O que vocês acham disso? Vai comentando já aqui pra mim. Vocês acham mesmo que o balé parou no tempo? Eu acho que não. E eu vou dar aqui alguns motivos pra gente pensar aqui sobre isso. Primeiro de tudo, a gente estudando o balé mais a fundo, a gente começa a perceber sobre quem está nos palcos. Quem são os bailarinos? Como assim? O balé, quando ele começou, mesmo antes de Luís XIV, que foi quem mais assim fez coisas pelo balé, tem um post do blog que eu vou deixar aqui sobre ele aqui embaixo, mas mesmo antes de Luís XIV, lá quando o balé nasceu, ele era dançado majoritariamente por homens. Sim, gente. E em pensar que hoje ainda existe muito preconceito com os bailarinos, com os homens que decidem dançar balé. Mas, quando tudo começou, parece que era o contrário. Por quê? Porque não era bem visto uma mulher dançar publicamente. Mesmo os homens, eles faziam os papéis femininos. Eles usavam máscaras, eles se travestiam de mulher e eles faziam os papéis femininos. Então, os homens, eles interpretavam nos balés tanto os papéis femininos quanto os papéis masculinos. A mulher não subia no palco para dançar. E isso só se modificou em 1681, quando Mademoiselle Lafontaine dançou pela primeira vez publicamente. Ela foi a nossa primeira bailarina que dançou publicamente nos palcos. Mas, mesmo a partir dessa data, quando Mademoiselle Lafontaine dançou pela primeira vez publicamente, ainda assim os homens eram a sua maioria nos palcos. Isso porque, como eu estava dizendo, não era bem visto uma mulher dançar publicamente. Ela até podia dançar assim socialmente, mas para o público, se mostrar para o público, não era bem visto, não era respeitoso para uma mulher. E um dos feitos de Luís XIV é que ele fez o Règlement concernant la Opéra. Gente, me desculpa porque eu não sei falar francês, mas eu vou deixar escrito aqui no canto da tela. E também tá lá no post do Luís XIV que eu falei. E nesse regulamento, ele regulamentou a profissão do bailarino. Então, ser bailarino passou a ser, sim, uma atividade profissional como muitas outras. E nesse regulamento, foi o regulamento da Ópera de Paris, em que ele reconhecia 10 homens e 10 mulheres como bailarinos profissionais. Mas, naquela época, como ainda era um estado patriarcal, a mulher, mesmo bailarina, ganhava menos do que o homem. E essas coisas foram mudando com o tempo. Depois veio a Era Romântica, em que várias artes, assim como a literatura, que a gente costuma aprender isso no colégio, teve lá a Era Romântica, né, que havia a exaltação do feminino, a exaltação do amor romântico, que na maioria das vezes era inatingível. Então, tudo isso também fez parte do romantismo no balé. Então, no balé, a figura feminina foi muito exaltada no romantismo, na Era Romântica. Então, o homem, ele passou a ser, de certa forma, apenas um mero cavalheiro acompanhante. Então, a mulher, ela sai daquele momento em que ela era apenas uma coadjuvante, o homem que era o principal, o homem que fazia os grandes movimentos, a mulher ficava lá só sendo linda e bela, só isso que ela fazia. Mas no romantismo, ela ser linda e bela é mais importante ainda, porque no romantismo a mulher ela vai ganhar os papéis de destaque. Então nós vamos ter grandes balés, como por exemplo La Sylphide, em que a figura da mulher é aquela figura linda, etérea, quase que intocável, e a mulher vai ter esse papel assim de grande destaque. E o homem é que passa a ser uma figura secundária, ele passa a ser apenas um mero cavalheiro acompanhante. Então a mulher passa a ter destaque e o homem perde o seu destaque.
Foi na era romântica que a mulher passou a dançar de sapatilha de ponta, porque acreditaria que a sapatilha de ponta simbolizava ainda mais a leveza feminina. Por quê? Porque um pouquinho antes de termos, por exemplo, La Sylphide, nós tivemos um tratado de Blasis, o tratado elementar sobre a dança, é que começa a se discutir que a dança ela evoluiria tanto, chegaria num tal ponto que se dançaria balé nas pontas. Só que Blasis não especificou se quem dançaria nas pontas seria o homem ou se seria a mulher. Mas aí, quando veio o romantismo, a ponta veio como uma simbologia da leveza feminina e foi a mulher que começou a dançar de pontas. Embora nos dias de hoje existam companhias masculinas, como a Trocadeiro, que os homens dançam de pontas. E quem ainda não assistiu, eu vou deixar algum vídeo aqui para vocês assistirem também. E aí veio a era Petit Pas. E viu-se que não precisa apenas um dos dois ter destaque, mas o homem e a mulher, eles têm seus solos, eles têm variação feminina, tem variação masculina, eles dançam juntos um pas de deux. E além disso, antes o corpo de baile era só um pano de fundo. Com o Petit Pas, a gente vê isso muito bem em La Bayadère. O corpo de baile passa a ganhar vida. Ele é importante, assim como os demais bailarinos, os solistas. Então todo mundo tem a sua importância no balé de repertório, não só os bailarinos principais. A segunda coisa que eu acredito que vem mudando ainda com o tempo sobre quem está dançando balé é que antigamente balé era restrito aos brancos. Sim, porque o balé começou sendo uma dança da corte, que era dançado dentro da corte para distrair a corte, então tinha esse papel. Hoje em dia eu vejo que ainda há muito a ser feito, mas que mais pessoas de várias etnias estão dançando balé e eu fico muito feliz que muitas marcas estão começando a prestar atenção nisso, tendo meia calças, sapatilhas de várias outras tonalidades, e isso é muito bom para que ainda mais gente possa abraçar a dança, possa dançar com todo o seu amor e possa fazer parte desse mundo que a gente ama tanto. Existem alguns grandes exemplos, algumas grandes estrelas negras. Eu não vou falar nesse vídeo para não ficar tão extenso, mas eu já fiz um post no blog em que eu mencionei vários desses bailarinos que foram grandes estrelas e alguns ainda continuam brilhando nos palcos. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir. Outra coisa que mudou no nosso balé. Subir na ponta já é difícil, não é? Imagina como não era as sapatilhas de ponta e as ponteiras de antigamente. Hoje, as nossas sapatilhas de ponta, elas não são feitas de gesso. Elas são feitas de misturas de cola, tecido, mas elas não são feitas de gesso. Antigamente, elas eram feitas de gesso, de madeira, eram muito desconfortáveis. Ponteira, então, nem se fala, gente. Hoje em dia existem vários tipos, né? Silicone, pano, gel, grossa, fina, do jeito que você quiser. Existem dedeiras, proteções específicas para lugares específicos. Mas antigamente não existia isso não. Era no máximo um improviso ali com uma meia calça fininha, com algodão e vamos embora, vamos subir aqui. Se eu já sofro na ponta hoje, imagina se eu fosse uma bailarina de antigamente. Que bom que isso mudou, né, gente? Outra coisa que mudou bastante no balé, os nossos figurinos. A gente acha às vezes que sempre foi assim. Existe só tchutchu romântico, tchutchu bandeja, uma túnica e acabou as opções. Ok, hoje em dia é assim, mas nem sempre foi assim. Quando o balé começou, para início de conversa, nem se dançava de sapatilha de ponta. Eram sapatos com os pequenos saltinhos que os bailarinos dançavam. Sapatilha de ponta só foi existir muito depois. E os figurinos, a vestimenta, a roupa que a gente usava para dançar nos espetáculos. Eram roupas enormes, muito volumosas e que na mulher só mostrava, eram umas saias tão compridas que só mostrava um dos pés. E eram assim que as primeiras apresentações eram feitas. E isso só mudou com Maria La Camargo, que cortou as saias mais ou menos na altura dos tornozelos e ela foi a primeira a fazer os saltos que eram os pas battus, como por exemplo os cabrioles, que antes dela eram passos exclusivamente masculinos. Só os homens saltavam. Mulher não saltava nessa época. E foi com ela
que isso se modificou. Na era romântica, essa altura do traje se manteve, o que modificou-se foi que eles passaram a ter o tule, né, um tecido mais leve, que facilitava mais a movimentação, mas a altura permaneceu a mesma. Em Petipa, tivemos uma nova mudança nos figurinos. Eles passaram a ter acima dos joelhos, porque Petipa valorizava muito a técnica clássica. Então, os tchutchus ficaram ainda mais curtos e esse foi o precursor do nosso tchutchu, que é o nosso queridinho tchutchu bandeja. E com Balanchine tivemos uma nova mudança. Ele não usa apenas tchutchu bandeja, mas ele usa o próprio tchutchu Balanchine, que é um pouco mais abaixadinho, e também usa muito de túnicas, tchutchu românticos, e tudo começa a existir, todos esses tipos de figurino juntos. Então, não é porque hoje é assim que sempre foi assim. Teve uma longa caminhada até o que a gente tem hoje. Outra coisa que mudou é o corpo de bailarina. Muito se fala que bailarina tem que ser alta, magra, longilínea, seca, mas será que sempre foi assim? A verdade é que não. Antigamente, o físico ideal da bailarina era a bailarina, digamos, mais musculosa, mais forte e até um pouco mais rechonchuda. Se você for ver as bailarinas de antigamente, o padrão físico delas era totalmente diferente do que nós temos hoje. Eu vou citar, por exemplo, a Pierina Legnani, que foi uma bailarina italiana que executou pela primeira vez os 32 fouettes. Ela ficou muito conhecida por causa disso e os balés até hoje encantam quando tem os 32 fouettes até hoje por causa dela. No Brasil, uma das primeiras bailarinas que ficou muito conhecida pelo seu físico, pelas suas pernas longilíneas e um físico esguio, comprido, foi a nossa diva Cecília Cash. E no mundo, acredito que a primeira que começou a mudar isso foi a Anna Pavlova, que ela tinha, inclusive, um arco de pé muito bem trabalhado, que acreditava-se, inclusive, que ela teria dificuldades para subir nas pontas por causa disso. E hoje, será que só uma bailarina alta, magra, longilínea conquista os palcos e conquista o público? Eu acredito que não. Dois exemplos desses que eu sou fã é a nossa Ana Botafogo e a Marianela Nunes. Elas não têm aquele fisicão russo, mas que elas souberam trabalhar a sua técnica, o seu lado artístico juntos para emocionar o público, mostrando pra gente que o físico não é a única coisa que te torna uma boa bailarina. E isso tudo que eu falei está valendo mais, obviamente, para o lado profissional. As grandes companhias, elas ainda vão ter sim as suas exigências, até porque para fazer, por exemplo, um corpo de baile, o ideal é que seja todo mundo tenha um certo padrão para que fique visualmente, esteticamente bonito para o público, mas isso vem mudando. Isso para o lado profissional. Se você quer fazer balé por hobby, porque você gosta da atividade, ou você quer uma atividade física a mais na sua vida, ou você quer aprender uma coisa nova, não tem problema você ter o corpo que você tiver, porque você vai dançar. Isso não vai ser um impedimento para você. Outra coisa que vem mudando também, e que algumas pessoas talvez não saibam, são os novos balés de repertório. Para quem não sabe, o primeiro balé de repertório da história foi La Fille Malgardée. E achou-se que não existem mais novos balés de repertório, são sempre os mesmos. É sempre dança no lago, sempre tem quebra-nozes, nunca tem nada novo. E essa informação está equivocada, na verdade. Por quê? Porque tem sim novos balés de repertório. É claro que não é tão fácil fazer um novo balé de repertório, com uma história, cenário, personagens, tudo isso. Mas em 2011, o Royal Ballet criou a sua versão de Alice no País das Maravilhas. É claro que é uma história já muito conhecida, mas, para quem não sabe, é muito comum no balé pegar inspiração de uma história, por exemplo, de um livro, e transformar isso num balé de repertório. Então o Royal fez a Alice no País das Maravilhas em 2011 e temos sim balé de repertório. O que acontece desse motivo que os balés são sempre os mesmos, primeiro por uma questão de tradição e talvez gosto do público, né? Aquele balé cai no gosto do público, se popularizou e é reproduzido infinitamente pelas companhias profissionais e até escolas de balé que não são profissionais pelo mundo inteiro. Então é o que aconteceu, por exemplo, com o Quebra-Nozes.
Quem não conhece o quebra-nozes? Principalmente na época do Natal, que mais se vê quebra-nozes por aí. E outra coisa é que esses balés mais antigos, eles já são domínio público. Então, não existe nada em relação a direitos autorais que impeça uma companhia de montar a sua própria versão do quebra-nozes. Agora, por exemplo, um balé de Balanchine, não é qualquer pessoa que pode montar e dançar um balé de Balanchine. Por quê? Porque existem os direitos autorais relacionados a esses balés. Então, só quem foi autorizado é que pode dançar esses balés de Balanchine. Então, por isso que a gente não vê muitas companhias dançando esses balés. Outra coisa que mudou foi a questão da técnica clássica em si. Eu escuto muita gente falando, se eu fosse uma bailarina daquele tempo, eu seria uma bailarina boa. Não, você não seria, eu sinto te informar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque naquele tempo as exigências eram outras, a aula de balé era diferente, como eu já falei, a sapatilha de ponta era diferente, então não tem como você falar isso. Tá? Então hoje os corpos são diferentes, as exigências são diferentes, a gente vê bailarinas fazendo múltiplas piruetas sem a ajuda do partner, a gente vê bailarinas cada vez mais subindo mais alto a sua perna, então a técnica mudou sim. E sem deixar de dar importância também ao lado artístico, que eu relembro aqui que o balé é arte sim, e a nossa interpretação, ela continua sendo sim muito importante. E outra coisa que mudou foi a aula de balé. Eu já falei aqui algumas vezes que a aula de balé ela tem sim a sua sequência lógica. E eu acredito que isso não tenha mudado. A gente continua tendo barra, centro, diagonal. Mas as aulas elas têm ficado diferentes sim. Elas têm ficado mais dinâmicas. Como eu estava falando antes, se as exigências em relação ao bailarino estão diferentes, como a aula de balé poderia continuar sendo a mesma. Então, essas coisas todas foram repensadas e a aula de balé está mais adequada ao tipo de exigência que a gente tem hoje em relação ao bailarino. Então, muita coisa mudou no balé e é por todos esses motivos que eu acredito que o balé não parou no tempo, ele continua sim evoluindo, só que é uma evolução que é aos pouquinhos, a gente não fica vendo de um dia para o outro, nossa, ó que mudança. Então, é isso que eu acredito. E vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm para me dizer. E esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo.